Paz do Senhor, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu convido você a abrir na carta aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo 10, dentro desse tema. Hebreus 10, versículos 19 e 20. Texto conhecido, uma carta especial. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. Até aí. Amém? Você pode se assentar. Depois a irmã Luciene me diz, por favor, onde ela colocou a câmera de filmagem, o gravador, enquanto eu meditava na palavra ontem. Se o caminho está aberto, se foi aberto por um altíssimo preço, o preço da vida do unigênito Filho de Deus, porque ainda é necessário entrar com ousadia. E ousadia está sendo uma palavra que está se repetindo nos congressos, nos seminários para mulheres. Parece que o Espírito está querendo levantar na terra uma multidão, não só de mulheres, mas de homens e mulheres ousadas. E essa marca dessa palavra, parece que o ano de 2025, para mim, vai ficar timbrado com esse termo. Em circunstâncias diferentes, em temas diferentes, em apresentações diferentes, esse termo reapareceu. E ousadia não é exatamente o meu principal comportamento, postura. Não sou uma pessoa ousada. Eu tenho uma característica ruminante, pachorrenta, sabe? De boi mascando longamente alguma coisa. Isso se assemelha mais a mim do que o ser uma pessoa ousada. Então, eu tenho pouquíssimos exemplos, alguns aqui até já me ouviram falar, tenho poucos exemplos de momentos em que agi com ousadia. E eu gosto sempre de citar um. As meninas eram pequenas, e nós estávamos caminhando ali no Paço, sabe a Praça 15? Tem aquela área calçada grande, e eu estava com uma à direita, outra à esquerda, não me lembro as posições das duas, e comecei a escutar um pipocar. E eu pensei, são fogos. Até que o pipoqueiro que estava próximo caiu ao chão. E eu olhei e vi, estava fazendo ainda, como diriam os jovens, o download. Até que alguém me empurrou por trás e disse, corre, moça, é tiro. E quando alguém disse isso, eu corri, procurei um lugar para me esconder, mas ali não há muitas opções. Na época, havia uma banca de jornais, dessas grandes, onde a gente entra. Eu entrei na banca de jornais. E aí, não fui a única, entrou uma senhora, entraram outros 2 senhores, estava também o jornaleiro. Eu peguei Rebeca e empurrei Rebeca para trás do balcão.
não havia um lugar para eu colocar a Ruth, coloquei Ruth numa quina e me joguei por cima dela, fazendo proteção. Acontece que havia um homem, um meliante, correndo da polícia. E esse meliante se escondeu atrás da banca de jornais. E quando eu olhei, eu vi uma fila de policiais armados, com as armas apontadas, e iam atirar. Quando eu vi a cena, eu enlouqueci. Eu tomei uma atitude, reagi. Como? Como mãe. Eu me levantei e disse: pode parar. Ninguém vai dar tiro nenhum aqui. Aqui tem senhoras, aqui tem crianças, aqui tem senhores, podem baixar essas armas, e você que está aí atrás da banca, pode ir saindo e se entregando. O rapaz magrinho saiu com as mãozinhas, ele deve ter ouvido a minha voz, semelhante à voz da mãe dele ou da avó. Pode sair e se entregar agora. E ele foi. Irmãos, eu vi quando aqueles homens baixaram as armas devagar, e quando aquele rapaz veio e se entregou, e eles foram embora, e eu peguei minhas filhas, todos nós ali nos levantamos, fomos seguindo em direção a 1º de março, Rebeca quieta, e Ruth reclamando: você podia ter me matado, você se jogou em cima de mim, você queria me esmigalhar, é assim que você me ama. Ou seja, tudo normal. Ousadia não é coragem. A coragem pode ser uma força interna. Para se tornar ousadia, tem de haver do lado de fora algo que importe. E aí a coragem em ação se chama ousadia. Intrepidez. Não, eu não mandaria a polícia baixar as armas. Por coisa alguma, talvez nem por mim mesma, mas pelas minhas filhas, sim. Então, se algo ou alguém é importante para nós, a coragem que já nos foi dada, porque fiel é Deus, se manifesta e age com ousadia. O versículo alterna, conforme as traduções, tendo, pois, irmãos, ousadia ou intrepidez. Nós temos. Está dizendo que nós temos. O Senhor nos deu, o Senhor nos concedeu ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Irmãos, no santuário, no lugar sagrado, impossível ao homem comum, mas tornado possível, tornado acessível pelo sangue de Cristo. Mas precisa ousadia. E esses versículos repetem expressões no grego que são preposições. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, pelo, ou seja, está sendo ensinada a nós uma maneira, um proceder, uma forma de caminhar que é nova, não é antiga, é nova e é viva. O novo traz experimentações. O novo desperta coisas diferentes, coisas que nós não conhecemos, mas que podemos viver pelo novo e vivo caminho. Então, o Senhor está nos despertando para uma nova maneira de realizar algo. É um aprendizado. Vamos aprender uma maneira nova de chegar ao sagrado, de experimentar o sagrado,
de ter intimidade com o sagrado, mas só quem usar da ousadia, da intrepidez dada pelo Senhor, vai conseguir desfrutar disso. Um caminho vivo, um caminho que é vivo. O caminho que nos mostra que o véu que era divisão virou porta. E aí, vamos pegar aí os antigos alunos de Antigo Testamento, vocês já me ouviram dizer isso, que lá atrás, no tabernáculo, as portas do tabernáculo eram, na verdade, cortinas. A primeira cortina separava a área comum da área do santuário, do tabernáculo. E ela tinha um nome, Derer. A segunda cortina separava o pátio do lugar santo. E essa cortina também tinha um nome, Emet. E a terceira cortina separava o lugar santo do lugar santíssimo. E também tinha um nome, Haim. Derer, Emet, Haim. Caminho, verdade e vida. Quando Jesus diz Ani, Haderer, Haemet, Verhaim, ele está dizendo, eu sou o acesso à presença de Deus. Haim, vida. Não havia outra maneira. Se é vida e é representativa da vida do Senhor, quando sua vida foi entregue na cruz, o véu se rasgou. Mas veja que no tabernáculo, naquela simplicidade do tabernáculo do deserto, nada de degraus, nada de muros. Algumas colunas simples de madeira, 60 ao todo. Cortinas de linho. Ou seja, ainda que houvesse uma divisão, era uma divisão respeitosa, de níveis, de aprofundamentos de serviço, de chamado e da relação com Deus. Não havia ali uma mensagem de afastamento. Pelo contrário, a presença do tabernáculo era um convite, era uma mensagem. Deus está no meio do povo. Jamais esqueci de uma palavra do pastor Jaime aqui, quando falou que ele deu ordem para a construção do tabernáculo. Diz, façam, e eu habitarei no meio de vós. Ao invés de dizer, façam, e eu habitarei lá no tabernáculo, não, façam, e eu vou morar com a galera. É um amor de Deus, né? De estar próximo, de estar juntinho. Mas, ok, o tabernáculo do deserto passou, vem Davi, deseja construir o templo, não constrói, mas prepara tudo para a construção. Vem Salomão e constrói. O Senhor consente, aprova e manifesta a sua glória no templo. E de uma forma tão especial que ele estende isso para outros povos e gerações. Qualquer um que orar, referindo-se a esse lugar, fizer menção desse lugar, eu vou atender. Eu vou olhar, eu vou ouvir dos céus. Se alguém vier pedindo chuva, se alguém vier pedindo plantação, eu vou ouvir. O Senhor selou aquele lugar de uma forma muito especial. Não era coisa comum, e com o tempo tornou-se símbolo de uma nação. Esse templo de Salomão foi primeiro saqueado por Nabucodonosor, depois destruído no ano 530 e pouco, foi destruído. Depois foi restaurado de uma forma muito precária, nos dias de Zorobabel, com o estímulo de Ageu, Zacarias. Depois não foi abandonado, mas ele perdeu tanto da sua glória, que trouxe tristeza a alguns,
principalmente aqueles egressos do exílio que tinham visto a construção anterior. Nos dias de Jesus, nós não estamos nos referindo mais a esse templo. Não. Nós estamos nos referindo ao templo erguido por Herodes. Uma construção bem dentro da megalomania que marcou aquela pessoa. Era o dobro da área do templo de Salomão. O terreno nem comportava. E porque não comportava, ele precisou fazer patamares, ele precisou colocar colunas, caminhos inferiores como túneis, pontes, para se chegar àquela grande plataforma onde ele realizou o seu projeto. Terminou no ano 64, o templo foi destruído no ano 70. Durou pouco. Mas nos dias de Jesus era uma glória, era um orgulho. No princípio, os judeus não receberam muito bem aquela construção. Depois começaram a se alegrar e até a se orgulhar. O templo se destacava naquela região. Pouco tinha de hebraico, tinha muito de grego, de romano e até de religiões orientais. O pátio enorme. Uma das paredes do pátio tinha mais de 250 metros. O pátio, o primeiro, o acesso, a chegada, um grande pátio, todo revestido, mármore, pedras, um trabalho de artesanato tremendo, como bem se sabe fazer no Oriente Médio, com fontes de água, com coberturas para poder mitigar o sol, com lugares para passear, parecia uma ágora grega. Um pátio enorme. Ali podia entrar todo mundo. Judeu, não judeu, puro, impuro, gente que cria, gente descrente. Podia ir gente para tratar de negócio. Vamos passear onde? No pátio. No pátio. Vamos tratar de um negócio. Vamos fazer a reunião onde? No pátio. Olha, a tarde está um pouco quente. Vamos dar uma voltinha. Onde? No pátio. As proibições eram poucas. Não podia entrar com cajado nem bordão. Não sei se não era para sair briga, não sei. Não podia passar por ali de pés sujos. Não podia cuspir no chão. Eram poucas as restrições. Um mar de gente, passeando, andando, conversando, atravessando para chegar à área do templo, para entregar ofertas. Vamos tratar de negócio ali, vamos conversar sobre a vida alheia ali, vamos falar das últimas novidades, é ali. Ali estavam também os cambistas, trocando moedas. Ali também havia o arrulhar dos pombos, balido de ovelhas, berros de cabras. Um lugar de bastante movimento e bastante barulho. Pois foi nesse lugar que Jesus derrubou as mesas dos cambistas. Mas escuta, não era do lado de fora do templo, no pátio externo, que Joséfo chamou de templo exterior. Mas mesmo no templo exterior, Jesus disse: não, minha casa será chamada casa de oração. Que ele fizesse isso na parte interna, mas ali, no limiar, na parte exterior, já tinha de haver um testemunho de vida de oração. E aí, nós queremos sair dessa área para ir para o pátio interno, também descoberto. Aí nós temos de subir 15 degraus. Quem tem dificuldade de joelho, né? 15 degraus. Porque toda a construção era naquela forma da religiosidade babilônica,
uma sucessão de patamares, querendo dizer que quem estiver mais alto é mais santo, uma coisa assim. Não uma questão didática, de visibilidade, não, era uma questão mesmo religiosa. 15 degraus, quem poderia passar? Só os judeus. Porque no entorno havia placas em latim e em grego, dizendo, se alguém ultrapassar aqui e for morto, a sua morte é responsabilidade dele. Ora, se alguém, tendo ouvido que o Senhor se manifestou naquele lugar, trouxesse uma causa de oração, ali era o limite. Eu não posso passar, não tenho acesso, não sou judeu. Está aqui a placa, não está nem em hebraico, está em latim e grego, para eu poder entender bem. Mas ainda assim aqui eu posso orar. Ainda assim eu posso fazer as minhas petições. Ainda assim aqui Deus pode me ouvir. Eu não tenho acesso, mas eu tenho fé. 15 degraus, e chegamos também num amplo pátio, bonito também, onde as mulheres judias podiam estar. Ali estavam as 13 trombetas para colocação das ofertas, ali estavam 4 quartos, um para os votos dos nazireus, outros para a purificação dos leprosos, outro para lenha, outro para óleo, e ali havia um trânsito de homens e de mulheres chegando, e também o exame de animais, os animais que passaram pelo templo externo, agora estavam ali para serem examinados, é puro, não é puro, vai ser aceito, não vai ser aceito. Então, barulho de homens, barulho de mulheres, homens contritos, homens desligados, gente passando, leproso indo, saindo em festa porque foi declarado limpo, outros saindo chorando porque foi declarado impuro, lenha sendo carregada, animal resistindo porque estava sentindo o cheiro de sangue de outros animais. Um movimento. E alguns degraus acima, mais 15. Havia divisão para os homens. Ali as mulheres não podiam entrar. E havia uma porta, a porta de Nicanor. Que porta, gente? Toda em bronze. Aquele judeu alexandrino deu aquela porta para o templo. 20 homens para abrir a porta. Diziam que Jerusalém, nos dias de Jesus, acordava com o som do ranger daquelas portas. Era difícil, né? Ir adiante. Mas os homens podiam ir. No templo de Salomão não tinha essa diferença. Mas aqui já havia um estrato, 15 degraus, entre a adoração das mulheres e a adoração dos homens. 15 degraus. E havia mais 3 degraus para entrar na área dos sacerdotes. Esses 3 degraus eram interessantes, porque de cima deles é que o sacerdote, especialmente o sumo sacerdote, dava a bênção para todo Israel. Se você queria encontrar um bom lugar, era o lugar da bênção. Venceu 15 degraus, venceu mais 15, não pode subir os outros 3, mas fica ali embaixo só para receber a bênção. Aquele lugar era disputado. Você chegou na área do sacerdote. Ali você vai ter, bacia para purificação, o altar do sacrifício, a rampa para o altar. Você vai ter ali um serviço levítico muito intenso. Também tem barulho, também tem movimento. Não pense no templo como um lugar silencioso. Não era. Um lugar de muita movimentação. Mas se você quisesse entrar agora no lugar santo, tinha mais 12 degraus. Você tem de ter um bom joelho. 12 degraus. Aí sim. 12 degraus e uma porta de cedro pura,
com uma aplicação em ouro de uma videira. E além da porta, uma cortina. Mas já não tem a porta. Ainda precisa da cortina. Quer dizer, não dá nem para a gente dar uma espiadinha na glória. Mas lá dentro o candelabro, lá dentro a mesa com os pães, lá dentro o altar de incenso. E do lugar santo para o santo dos santos, a Raim, a cortina que tinha o nome de vida, 18 metros de altura, 12 centímetros de grossura. Um serviço tremendo de tecelão. Como assim? Como chegar ao lugar santíssimo? Até porque só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, a morte de Jesus, que nos franqueou esse caminho, nos faz atravessar a discussão dos doutores, os cambistas, animais, passar pelos pavimentos, pelos lugares assombreados, pelo cheiro do incenso e pelo cheiro dos animais, passar pelo primeiro pátio, passar pelo segundo pátio, passar pela estrutura para mulheres, estrutura para homens, estruturas religiosas, passar por portões pesados, tremendos, para chegar ao lugar santo. É necessário ousadia. Mas a ousadia só vai se manifestar se nós atribuirmos valor a esse objetivo. Qual é o valor de estar no lugar santo? Eu já estive lá no Moriá algumas vezes. E uma das vezes, nós estávamos ali com pessoas conhecedoras do local e da história, e nos chamou a atenção, e a pessoa também mencionou isso, que o templo, quando existiu, tanto de Salomão, quanto de Zorobabel, de Herodes, o lugar santíssimo ficava numa linha reta com o portão de ouro, com a porta dourada. A Mesquita Al-Aqsa não fica nessa direção. O Domo da Rocha não fica nessa direção. Mas existe ali uma cúpula pequena, bem pequena, que protege uma ponta de rocha, um pedaço de rocha, com uma proteção, que é um lugar onde nenhum ortodoxo pisa. É um lugar onde os Haredim não pisam. Porque esse é o lugar que fica na direção da porta dourada. As pessoas passam e ficam admiradas com a construção da Mesquita Al-Aqsa, tão bonita. E as fontes para as abluções? Gente, e o domo? O domo é tão bonito. E ali, aquela pequena cobertura, aquela rocha nua, que não é visitada, ou é visitada por poucos. E quando visitam, não tocam, não pisam. Chegam reverentemente a certa distância e adoram a Deus. Só vai usar de ousadia para entrar no Santo dos Santos quem reconhecer o valor do Santo dos Santos. E não é confortável sempre, porque estar na presença de Deus nos confronta, estar na presença de Deus nos transforma, estar na presença de Deus nos traz convicção de pecado, estar na presença de Deus nos desnuda, estar na presença de Deus revela quem nós somos, estar na presença de Deus é desafiador. Se eu sei que posso ficar até no templo externo,
e pedir algo a Deus e Ele me conceder, se eu posso caminhar um pouquinho mais e ficar ali ao pé da escadaria da bênção e receber uma bênção regularmente, para que é que eu vou me atrever? Colocar em risco a minha vida como ela é. Como assim, Mazaréia? Porque o Senhor transforma, porque o Senhor muda, o Senhor nos traz a verdade que liberta. Estar na presença de Deus nos alegra. A presença de Deus renova a força da nossa fé. Mas como vencer? Como chegar até lá? Como vencer isso, irmãos? Porque eu confesso que muitas vezes as distrações do pátio nos impedem de chegar mais adiante. Será que sou só eu ou você também? Alguém nos chama, eu queria tratar com você um negócio, não, tem de ser agora. Mas eu estou aqui no limiar do templo, eu vim para adorar, eu vim para servir, mas vem a distração, vem a conversa, vem a curiosidade, vem o arrulhar das pombas. Que isso, irmã? Você não tem arrulhar das pombas na sua cabeça, não? Balido de ovelhas? Tem, com certeza tem. Por aquilo que você vê, por aquilo que você lê, por aquilo que você ouve, por aquilo do qual você se informa, por aquilo de que a sua mente se alimenta. Ah, meu Deus, que pátio repleto e muitas vezes tumultuado que é a nossa mente. Atravessar o pátio dos nossos sentimentos, porque eu estou sofrendo por causa de alguém que eu amo, pela causa de A, pela causa de B, e às vezes por essas causas eu me detenho nos pátios exteriores da vida e não chego, não alcanço uma intimidade maior com Deus, o gozo da sua presença, a ousadia para romper isso. Quando há tanto tumulto, ontem eu escrevia, porque eu estava precisando organizar o pensamento, eu coloquei assim: é possível orar no deserto, nos montes, nos vales. Não vamos cometer o erro dos sírios, na época de Ben-Hadad, de achar que Deus é Deus de monte e Deus não é Deus de vale, né? A sua oração não é melhor no monte ou no vale. Porque Deus é Deus de montes, de vales, de caminhos, de rochas, de fendas. Podemos orar na travessia do Mar Vermelho, na tormenta do Mar da Galileia. É possível ter comunhão em casa ou no caminho, na festa, na luta, na saúde, na enfermidade, na multidão ou no isolamento. Mas Jesus transformou-nos em templos portáteis. Uma vez que Ele morreu, que o véu do templo se rasgou, que aquele sistema sacerdotal venceu os seus dias, o Senhor fez um novo caminho. Não acabou, multiplicou. E agora eu olho aqui uma multidão de templos, que tem a sua porção externa, e vai se interiorizando, e que tem resguardado dentro um lugar para a habitação da glória de Deus. E essa relação com Ele precisa ser realizada nesse íntimo. E aqui a sua glória habita. Mesmo habitando, podemos manter ou não a comunhão com essa glória. Porque o texto diz: entremos com ousadia, irmãos. Irmão, seja ousado. E entre na presença de Deus. Então é possível ser irmão
e não estar na presença de Deus. Ser irmão e não desfrutar da glória. Ser irmão e não desfrutar do acesso à intimidade, como um presente caríssimo que foi dado, mas não foi aberto. Chegar ao íntimo, ao lugar mais sagrado, saber cruzar corajosamente as exigências do corpo, porque o meu corpo exige coisas, os queixumes da alma, porque a minha alma exige coisas, os ruídos da mente, os impedimentos impostos pela vontade. A vontade é uma grande construtora de degraus de impedimento. O combate, a força das trevas, que tentam impedir esse relacionamento com Deus. Vencer isso tudo continua exigindo intrepidez, ousadia. Nós passamos a entender oração muito a forma do Extremo Oriente. Parece que nós colocamos no templo de Deus muito da arquitetura do Extremo Oriente. A oração não tem nada de passiva. A oração é ativa. Já foi dito aqui, oração é guerra. Oração é desafio. Oração é chegar diante do Tribunal Supremo e dizer: na minha casa não, com meu filho não, Senhor, eu creio em Ti, eu estou em comunhão contigo, e eu não vou simplesmente contemplar a destruição da minha vida, da minha casa, do meu casamento, da minha família. E se morrer? Se morrer, morri. É como afogar no rio de Deus. Você afoga, vai com água cada vez mais profunda. E depois, se você não souber nadar, afoga, mas afoga bem afogado, porque esse rio da vida. E há algo que nós esquecemos, vou chegar lá, mas orar é um ato de quebrantamento e de fé, mas orar também é um ato de coragem. O desafio acontece até enquanto nós oramos, porque Uzias estava com o incensário na mão e estava pecando. E é possível pecar até com o incensário na mão. É por isso que é necessária a intimidade com Deus, porque Ele confronta os motivos do nosso coração naquilo que estamos colocando diante dEle. Ele arrasa com a nossa vaidade. É bom ter intimidade, não é? Você que tem filhos, netos, são eles que dizem: vai sair com essa saia, mas está horrível. E esse cabelo, há muito tempo não vê o corte. Cabeleireiro também precisa fazer compras, mãe. Não é? Essas coisas assim, Jesus amado. Mas são confrontos vindos da intimidade. É a intimidade. E mais, nós não podemos esquecer, e eu peço a você que depois você reflita, no exemplo de Samuel. Está no primeiro livro de Samuel, 12, 23, e eu deixo para que você medite. Era o temor de Samuel, alguns aqui sabem, era o temor de Samuel. Temor de quê, irmã Sara? Dele ser chamado profeta sem ser levita? Dele desagradar o povo? Do povo não aceitar a palavra dele? Dele ser perseguido e morto? Talvez Samuel tivesse medo por causa do mau testemunho de seus filhos. Não. Ele diz: para longe de mim, de eu pecar, deixando de orar por vós. Primeiro Samuel 12, 23. No hebraico, eu gosto da expressão, pastora Hilda também, né? Halilali, para longe de mim. Para nós aportuguesarmos seria um Deus me livre. Deus me livre de pecar. Veja como Samuel classifica o deixar de orar. Deixar de orar
é pecado. Não sou eu que estou falando, não. Eu estou repetindo Samuel. Você pode fazer tudo, mas se você deixar de orar, você está cometendo pecado. Olha, fala, vou usar essa estratégia. Fala com sua irmã, pertinho de você, com seu irmão, Halila ali. Deus me livre de deixar de orar por você. Uma vez que o caminho foi tão duramente aberto, e que o acesso, que já foi falado aqui, foi franqueado, deixar de aproveitar desse acesso, e aí eu vou usar alguns termos pesados, é como se na nossa vida nós estivéssemos desfazendo ou desvalorizando a obra da cruz. Não foi para a evangelização que Cristo morreu por você. Não foi para o ensino da palavra que Cristo morreu por você. Não foi para estender a mão ao necessitado que Cristo morreu por você. Aquele véu pesado rasgou-se de alto a baixo para nós termos acesso. E constitui-se pecado nós não andarmos por esse caminho que é novo. Foge das estruturas e dos degraus e dos impedimentos religiosos, porque todo aquele que desejar e que quiser tem acesso. Mas é uma compreensão que não pode ficar como uma coragem interna. Tem de ter um valor para nós tão grande. Conhecer a Deus, estar com Deus, receber de Deus, ser ministrado diretamente por Ele. Isso tem de ser tão importante, que toque na coragem que está dentro de nós e a transforme em ousadia. Em ousadia tal que você vai poder levantar e impor a mão e dizer: exércitos das trevas, nem um tiro mais. A minha vida é de Deus. O Senhor Jesus morreu para que eu tenha plena comunhão com Ele. E eu não cederei, não sucumbirei diante dos ruídos, das distrações, das falácias, das discussões religiosas. Os degraus, se não puder subir, eu vou voar. Mas eu não vou desprezar o lugar da intimidade contigo. Uma vez que Samuel, não fui eu, disse que deixar de orar é pecado, eu gostaria de usar dessa oportunidade com ousadia, porque me importo com os meus irmãos. E ali, Deus me livre de deixar de orar pelo pastor Maurício, deixar de orar pela Márcia, deixar de orar pela Maília. Eu não posso. Mas eu confesso, não é você, que às vezes eu tenho cedido a ruídos internos e não tenho priorizado a minha vida de oração. Eu gosto quando alguém pergunta: irmã Sara, a irmã precisa de alguma coisa? Preciso. O quê? Normalmente quando a gente chega para ministrar em algum lugar: irmã precisa de alguma coisa? Preciso. O quê? Preciso orar mais. Preciso meditar mais na palavra. Preciso me santificar mais. E eu conto com a sua ajuda, meu irmão. Fique de pé. Nós estamos entre irmãos. E antes de nós recebermos o pão
certamente que o Espírito já concedeu às demais ministrantes, eu quero aproveitar esse tempo para fazer um convite. Pode ser no lugar onde você está e pode ser aqui no altar também. Olha, você nem vai precisar subir degraus. Diante de Deus, como mulher de Deus que você é, homem de Deus que você é, confessar ao Senhor o pecado do desprezo pela vida de oração. Tudo no reino tem conserto, irmãos. Através de arrependimento, sangue de cordeiro, perdão de pecados. Porque houve um tempo que me preocupou tanto, em que eu vi por esse país afora, por onde o pastor já me abençoa e me deixa andar, eu vi muitas mulheres distraídas. E eu não posso deixar de perceber nisso uma estratégia de Satanás. Porque a igreja tem se valido, ao longo de séculos, dos joelhos de santas mulheres, das mãos erguidas de mães, de avós, de tias, de pessoas que se importam, de pessoas que não rejeitam, de pessoas que não fecham a porta. Então, nessa tarde, eu quero convidar você. Aproveite esse momento. Venha ao altar. Se puder, dobre os seus joelhos. Se não puder, não precisa. Mas faça um propósito com Deus. Senhor, eu quero fazer manifestar a coragem que o Senhor colocou dentro de mim, em intrepidez, em ousadia. Eis-me aqui. Inaugura, Senhor, na minha vida, um novo momento de vida de oração. Uma nova profundidade, uma nova experiência. Aquilo que outros desprezam, eu amarei. Aquilo a que outros não dão valor, eu buscarei. Eu buscarei pelas madrugadas, eu não ouvirei a voz da minha carne, eu não ouvirei o arrazoamento da minha mente, as justificativas, porque eu preciso de Ti, da Tua presença. Venha ao altar, venha ao altar, venha ao altar. Porque, de alguma forma, todos nós precisamos fazer ou experimentar um renovo na nossa vida de comunhão com Deus. Eu estou aqui por uma questão de oportunidade, mas estou com os meus irmãos e irmãs ao pé do altar, pedindo ao Senhor e dizendo e declarando: Senhor, a minha vida de oração até aqui não me satisfaz. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Se nós tivéssemos no passado uma multidão de mulheres como a que eu vejo aqui, eu não sei o que seria da Igreja de Cristo hoje no Brasil, se todas estivéssemos mergulhadas nessa dimensão de comunhão com Deus e de busca da sua presença. Hoje, nós não podemos ser apenas um número. Eu estava presente quando há anos atrás o Senhor usou uma serva para dizer à irmã Luciene que através dela Ele queria levantar um exército de mulheres em oração. Eu me lembro bem daquele dia. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Os ruídos, eu não dei nomes a eles. Cada um aqui sabe o nome que os ruídos têm. Se são mídias, se são amizades. Não sei, eu não sei. Tenho até dificuldade de citar, mas cada um de nós sabe.
Cada um de nós sabe aquilo que nos tira, às vezes, 1 hora, 2 horas em distrações. As mulheres do Senhor não podem estar distraídas. Não podem. Não podem. Nós temos de estar atentas. Um exército de oração compõe-se de mulheres de todas as idades. É muito mais do que apresentar uma petição. É muito mais do que resolver um problema. É muito mais do que uma cura. É muito mais do que um bem material. É muito mais. Porque a presença de Deus é a razão do templo. A presença de Deus é o motivo do nosso existir. A presença do Senhor é o nosso respirar, a essência da nossa vida. O véu foi rasgado. Seja ousada, seja ousado. Caminhe através do véu que se transformou em porta. Atravesse, alcance, vá. Mas, irmã Sara, eu vou ter de renunciar a algumas coisas. A quê? A um bordão? A pés sujos? Ou a cuspir no chão? O que é a renúncia diante da glória? Pai, meus irmãos e eu estamos na tua presença, reconhecendo como igreja, eu reconheço a fraqueza e a pequenez da minha vida de oração. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Senhor, eu não quero partir dessa terra sem experimentar uma comunhão mais profunda contigo, sem dar valor com a minha vida aquilo que o Senhor fez por mim, porque o Senhor, reconhecendo a fraqueza da minha estrutura, eliminou os degraus, abriu as portas, rasgou as cortinas, tirou as placas de impedimento, nos fez povo, nos fez filhos, nos fez sacerdotes. Eu não tenho como expressar em palavras a minha gratidão, mas eu sei que posso com ousadia, porque me importo, porque a tua pessoa me importa, porque a tua pessoa é preciosa para mim, expressar essa gratidão, gastando a minha vida em oração, gastando a minha vida em tua presença. Ajuda a mim, Senhor, ajuda os meus irmãos, ajuda as minhas queridas irmãs. Quem pode levantar um exército não é a força, não é o braço, não é a palavra de homem ou de mulher, mas o teu Espírito pode. E eu creio que o teu Espírito está fazendo. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você aprendeu uma expressãozinha bonita hebraica, halila li. Então você, ao sentar, abrace umas 3, 4 servas de Deus e diga halila li. Deus me livre, para longe de mim de eu não orar por você.
de eu pecar por deixar de orar por você. Obrigada, Luciene, pela oportunidade.